Olá, bom dia! O nosso Agro Pantanal deste domingo já está no ar com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. Produtos como a cebola e o tomate ficaram mais baratos nas centrais de abastecimento monitoradas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, conforme o segundo boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortifruti Granjeiro. Vou mostrar tudo isso aqui no Agro, mas agora vamos aos destaques da edição de hoje. Após confirmação de casos de gripe aviária na Bolívia, país vizinho a Mato Grosso, técnicos do INDEA estão percorrendo as principais áreas e vários municípios do estado para fazer um alerta. Cerrado Mineiro é palco de boa parte do cultivo de cafés especiais. As características únicas da região rendem rótulos premiados que chamam a atenção dos apreciadores da bebida e incentivam o turismo. E no Papo com o Café de hoje eu vou conversar com o pecuarista Fábio Melo, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos, Senepol. Melo assumiu a presidência da entidade recentemente e se caracteriza como um entusiasta da raça Senepol. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Vamos então à nossa primeira reportagem. Aqui em Mato Grosso, já é possível notar certa oscilação para baixo nos preços dos alimentos, como tomate, a batata doce e algumas frutas. E com mais oferta de produtos, os atacadistas celebram o aumento da comercialização e também imploram por mais mão de obra. É que estão faltando trabalhadores. Confiram comigo. Se a saladinha de tomate é boa para a saúde, está melhor ainda para o bolso. Caiu o preço e por isso a central de abastecimento não para de receber tomates e mais tomates. Esse verdinho aí sendo descarregado é o tomate salada. A caixa com 20 quilos sai por R$ 90. Antes estava R$ 110. E o vermelhinho é o tipo italiano, que chegou a custar R$ 130 a caixa. Hoje sai por R$ 100. Tomate, graças a Deus, está dando uma queda, né? Muita chuva, o tomate não madura, o tomate estraga verde e a qualidade cai, né? Então, graças a Deus, deu uma melhorada na safra. Ele deu uma caidinha de preço, espero que conserve assim, né? Hortifruti é uma coisa que a gente nunca espera, nós mesmos que somos compradores, que nós fazemos cotação no Brasil inteiro, né? E hoje a gente tem que fazer isso porque tem estado que chove, tem estado que não chove, tem lugar que tem a qualidade melhor, né? A gente prefere puxar lá. A redução de preços chega também na batata doce, de R$ 50 por R$ 45 a caixa com 20 quilos, e a cebola mantém o preço estável. Sem cair, mas também sem subir. A cebola é muito qualidade. Tem lugar que o preço é mais barato, mas ela tem uma qualidade inferior, né? Às vezes a pessoa colhe ela antes do tempo, às vezes colhe molhada. Então a cebola a gente tem que ter muito cuidado. As questões climáticas ficam diretamente ligadas à produção de alimentos. Excesso de chuva preocupa, assim como a estiagem prolongada. Em meio ao equilíbrio é que a produção fica farta e melhora o preço. E a grande maioria dos hortifrutis comercializados em Mato Grosso vem de outros estados, predominando as regiões sul e sudeste do país. Nesta gangorra de sobe e desce do preço dos alimentos, tem também as frutas. Tem uma notícia boa, é que o abacate despencou no valor. A caixa de 20 quilos antes custava R$ 120, agora R$ 70, ou seja, reduziu quase a metade do preço. Só que em contrapartida, uma fruta muito queridinha dos brasileiros acabou subindo muito, elevou demais o preço. É a laranja. Antes a saca de 20 quilos estava em torno de R$ 40, agora R$ 48. E por que será que a laranja ficou tão mais cara? A colheita, né? A melhor laranja é de São Paulo mesmo. Eu gosto da laranja de São Paulo, que ela é a melhor qualidade, a Pera Rio, né? E a Pera Rio hoje ela é muito cara, porque a safra está atrasada, não sai sol, ela não madura, ela não cresce.
E quem tem ela irrigada é esta qualidade aqui, né? Aos poucos, a queda do preço dos alimentos faz aumentar a comercialização e o setor vai ficando de novo mais forte após a pandemia. Melhorou, né? Agora começa a melhorar mais, tem mais condições das pessoas começar a levar um pouco, não só restaurantes, como os mercados também, oferecer um preço mais justo para a população. Tem algumas coisas que sempre oscilam, né? Depende, mas oscila. E com vendas aquecidas, tem algo faltando: operários. A central de abastecimento está empregando uma nova fase de prosperidade. Apenas o box e depósito da Dona Neuza precisam de mais 10 funcionários. Hoje eu estou precisando de motorista, ajudante de carga, né? Descarregador de caminhão. E não tem essa mão de obra. Cuiabá está escasso de mão de obra. Aqui dentro do centro de abastecimento, quase todas as empresas estão precisando de mão de obra. A venda de carne brasileira foi mais uma vez suspensa pela China após o surgimento de um caso de vaca louca no estado do Pará. Esta é a segunda vez em 1 ano e meio que o Brasil tem a exportação do produto para o país chinês interrompida. Vamos ver na reportagem da TV Brasil. A suspensão da venda de carne bovina do Brasil para a China é preventiva e foi anunciada após a identificação de um caso isolado da doença do mal da vaca louca em Marabá, no Pará. Mesmo assim, outros estados acenderam o sinal de alerta. Tudo indica também que seja um caso atípico, né? Um animal velho, um animal de 9 anos de idade e que foram tomadas todas as providências necessárias para o momento. Os exames serão feitos num laboratório no Canadá e retornando esses exames, que nós achamos sim que será um caso atípico, logo aí retornarão as exportações aí de carne bovina do nosso país. Esse tipo de suspensão está prevista num acordo comercial firmado entre Brasil e China. O documento exige a paralisação das exportações em caso de suspeita da doença. Foi assim em 2021, quando o embargo durou mais de 100 dias e provocou um prejuízo superior a US$1 bilhão. Desta vez, a expectativa dos especialistas é de uma interrupção curta, sem prejuízos imediatos. A nossa expectativa é que em 30 dias seja resolvida. Essa decisão, como eu falei, é uma decisão preventiva e visa evitar que algum país do mundo tenha um problema com a vaca louca. Ninguém vai perder, deixar de exportar. Você vai simplesmente adiar o embarque da mercadoria por um período em torno de 30 dias. Até a retomada da comercialização, o Ministério da Agricultura segue à frente das negociações. Já comunicou o caso à Organização Mundial de Saúde Animal e recebeu o embaixador da China aqui no Brasil, Zhu Qingqiao, que destacou a agilidade da pasta no caso e reforçou a intenção de fortalecer a parceria entre os dois países. A avaliação preliminar do governo é de que não há risco para o consumidor. E o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí. Na volta tem muito mais. Eu espero por você. Olá, estou de volta. Após a confirmação de casos de gripe aviária na Bolívia, país vizinho a Mato Grosso, técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA, estão percorrendo os principais municípios do estado para orientar quanto aos cuidados de prevenção e identificação da influenza aviária. Vamos ver todos os detalhes agora na reportagem de Antônio Carlos Silva. Em Mato Grosso, há 58 milhões de aves sendo criadas em 350 granjas em 28 municípios. Nenhum caso de gripe aviária nunca foi registrado aqui e no Brasil. Mas os governos federal e de Mato Grosso já divulgam conhecimentos sobre a doença
em 4 cidades. Percorremos os municípios de Sorriso, Nova Mutum, Nova Marilândia e Tangará da Serra, com palestras em conjunto com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura apresentou todo esse panorama nacional e internacional da doença, né? Como se dá essa transmissão, quais são as rotas de aves migratórias, e o INDEA veio com a parte de fortalecer a biosseguridade que já existe nessas granjas. O importante é que nós vamos estar tomando medidas de vigilância ativa, né, que é fortalecer a nossa fiscalização pelo Ministério da Agricultura, e, diga-se de passagem, vem funcionando. Nos últimos 15 dias, houve casos suspeitos de gripe aviária nos estados do Amazonas e do Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento analisou amostras no laboratório em São Paulo. Todos deram negativo. Há coisa de 15 dias atrás, encontramos 2 aves com sintomas, que estavam doentes, na Lagoa dos Peixes, lá no Rio Grande do Sul, e rapidamente foram então capturadas, feitos exames e se comprovou que não tinha H5N1 nelas. Depois, Manaus, né? Manaus, sexta-feira passada também, a vigilância ativa detectou em aves domésticas sintomas, pato e galinha, né? E detectou os sintomas, foi coletado, fizemos as análises, também não era H5N5. Mas nos países vizinhos ao Brasil e no mundo, há vários casos de gripe aviária. A gente tem lá muitos casos nos Estados Unidos, no México, em Cuba, temos em toda a América Central, e praticamente a América Latina já estão com focos. Diante da detecção, já tínhamos tido caso na Bolívia, país vizinho, mas mais adiante, lá no oeste da Bolívia, depois de Cochabamba, perto dos Andes. Claro que serviu de alerta. Depois, na Argentina também, acho que foi ontem, né, na Argentina, mas também lá, né, no oeste da Argentina, longe das fronteiras do Brasil. Agora, o caso a 180 quilômetros da fronteira do Brasil, no Uruguai, aí sim aumenta ainda mais o nosso status de vigilância. Os sintomas da gripe nas aves são diarreias, secreções nas vias respiratórias e cabeça retorcida. Na ave, ela pode ter apresentação de 3 formas. Na verdade, ela pode ter uma morte súbita sem apresentar nenhuma sintomatologia. Então, assim, numa granja onde há uma morte súbita acima de 10% e que não tenha nenhuma ligação relacionada à queda de energia, né, alguma mudança brusca, e também nos fundos de quintais, esse é um alerta importante para o produtor chamar imediatamente o INDEA para que faça a investigação. E tem outros sintomas, que ele pode ter o sintoma neurológico, que ele vai ter torcicolo, o olhar para as estrelas, né, o pescoço torcido, o respiratório, que aí é muita coriza, inchaço de cabeça, de barbela, espirros, né, e o digestório, que é a parte da diarreia mesmo. Quando detectado em aves silvestres, não muda nosso status para exportação, que também é importante dizer que não é transmissível a doença através do consumo da carne de aves ou dos ovos, e que também a transmissão de humanos é raríssima para humanos, e isso não tem risco, segundo a OMS, de se propagar de forma endêmica. O momento mais crítico para a transmissão do vírus H5N1 entre as aves é agora. O maior risco é durante essa migração das aves migratórias. Começou em novembro do ano passado e até abril desse ano elas estão percorrendo da América Central até a nossa região. Por isto, a população em geral e os profissionais que trabalham nas granjas podem ajudar com a fiscalização passiva da gripe aviária. O que nós temos agora também que pedir, e aí colaboração de todos, da imprensa e da sociedade em geral, é a vigilância passiva. Todo cidadão, todo dono de casa que perceba um sintoma numa ave caseira ou numa ave silvestre, qualquer sintoma de aves doentes, que nos informe imediatamente, para que nós possamos tomar providências rápidas e conter esses pequenos focos que possam vir a acontecer. E agora vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo, chegando aí na tela a pergunta para a gente ficar pensando aí, hein? Alimentos integrais não engordam?
Opa, quero saber a resposta, hein? Mas daqui a pouquinho eu respondo, viu? Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema Famato e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Implementação de estação de monta em Santo Antônio do Levegere, acontece a partir do dia 3 de março e vai até o dia 15. Informações pelo 6593416790. Em Várzea Grande tem inseminação artificial em bovinos, começa dia 20 de março e vai até o dia 24. Informações pelo 6530417169. Em Sorriso, tem operação de colheitadeira de grãos. Começa dia 9 de março e vai até o dia 11. Informações pelo 6635444723. Em Cuiabá, tem produção artesanal de conservas de frutas. Começa dia 13 e vai até o dia 16. Informações pelo 6536230554. Em Araputanga, tem produção de polpas de frutas. Começa dia 8 e vai até o dia 10 de março. Informações pelo 6596510396. E agora vamos para mais um intervalo, mas daqui a pouquinho estou de volta. Eu espero por você, não sai daí. O Cerrado Mineiro é palco de boa parte do cultivo de cafés especiais. As características únicas da região rendem rótulos premiados que chamam a atenção dos apreciadores da bebida e incentivam o turismo. O território, compreendido entre o Alto Paranaíba, Noroeste e Triângulo Mineiro, recebeu a primeira denominação de origem do Brasil. Patrocínio é o município que lidera o ranking de maior produtor de café do Brasil. Sua produção anual é de 76 mil toneladas em mais de 40 mil hectares. Vamos conferir todos os detalhes agora na tela do Agro Pantanal. As terras onde são cultivados os pés de café fazem toda a diferença no paladar da bebida popular entre os mineiros. As características singulares do bioma cerrado fazem os grãos da região serem únicos. E não foi à toa que o território compreendido entre o Alto Paranaíba, Noroeste e Triângulo Mineiro recebeu a primeira denominação de origem do Brasil, característica que atesta a qualidade do produto produzido por lá. E se tem uma cidade referência, essa é Patrocínio. Com produção anual de 76 mil toneladas em mais de 40 mil hectares, o município lidera o ranking de maior produtor de café do Brasil. E lá tem o café do tipo arábica, produzido a 800 metros de altitude no mínimo, com sabor intenso e, ao mesmo tempo, levemente cítrico. Então os cafés do Cerrado Mineiro, pela qualidade que eles possuem, eles foram atingindo uma fama e teve então a necessidade dessa proteção que esse registro da denominação de origem fornece. E esse registro no Brasil, ele é concedido pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas nós temos também registros no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, na Ásia, para poder proteger a marca e a identidade da região. Tanto cuidado rende rótulos premiados em campeonatos do mundo inteiro e que chamam a atenção dos apreciadores da bebida. No fim das contas, a produção com o selo de origem incentiva o turismo. A produção de cafés em Minas inspira parcerias entre os produtores e o poder público ligado à cultura e ao turismo. O café ele é socializante. Não se toma café sozinho. Você sempre toma café com alguém. Então esse lado socializante desenvolve esse turismo cultural para o café. E a região do Cerrado Mineiro, como disse, uma região nova, ela se abre. Não só para conhecer a qualidade do café, mas para conhecer o modo exclusivo de produção. Produtores de sementes, técnicos e gestores públicos da área de agricultura de municípios paraenses conheceram 4 novas cultivares de feijão calpi, desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em dia de campo realizado no município de
Tracuateua, região nordeste do Pará. O evento marcou a abertura do edital de oferta pública, que vai licenciar produtores para produzir e comercializar as sementes dos novos materiais. No município de Tracuateua, a Embrapa está apresentando 4 materiais superiores de feijão calpi para sementeiros e na oportunidade nós estamos também fazendo a abertura do edital de oferta pública para que futuros interessados possam acessar a inovação, a genética Embrapa e levar esse material para a comercialização. Todas essas cultivares elas têm um nível de produtividade bem superior às tradicionais. Então é uma coisa muito interessante para o produtor, porque ele vai ter um diferencial de potencial produtivo e também outra coisa importante para o produtor é o tipo de porte dessas cultivares. Todas elas têm porte semi-ereto e ereto, que dão uma facilidade para a colheita, tanto colheita manual, que é para o cultivo tradicional, tanto para o cultivo comercial, que é feito mecanicamente. O sementeiro que for selecionado no edital de oferta pública, ele passa a ter um contrato de exploração comercial dos materiais, Isso em associação ou cumulado com a exploração do uso da marca Tecnologia Embrapa. Ou seja, quando ele for comercializar essas sementes, ele vai ter vinculado ali a divulgação do material, uma marca que informa que a tecnologia Embrapa, que traz muita segurança em relação ao material genético e à exploração econômica do que ele vai fazer. Então esses 4 novos cultivares com certeza irão proporcionar políticas públicas, tanto no ambiente municipal quanto no ambiente estadual. É essa a nossa expectativa, que nós possamos, a partir desse lançamento de 4 novos materiais, voltar a produzir aqui na região Bragantina, ou melhor, no nordeste do estado do Pará. Há mais ou menos 10 anos a gente tem um grande concorrente que é Mato Grosso. Então o grande desafio é a gente superar em termos tecnológicos. E essas variedades, elas vêm justamente sendo lançadas e é um dos quesitos para a superação e para a gente ter essa concorrência equilibrada. E agora vamos para o giro de notícias do agronegócio. Com a proposta do governo norte-americano de investir no Fundo Amazônia para a preservação do bioma, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, recebeu o assessor especial da presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. Na ocasião, foram discutidas propostas de cooperação entre os países acerca das mudanças climáticas. Também foram apresentados os programas que já estão sendo desenvolvidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para aumento da produção de alimentos livre de desmatamento e com redução na emissão de carbono, como o programa ABC do Plano Safra. Durante o encontro, o Fávaro propôs que mais investimentos e recursos que dependem do legislativo norte-americano, assim o país possa contribuir na cooperação técnica na área de pesquisa para que ambos possam aplicar as melhores práticas de produção. Segundo o ministro, os Estados Unidos têm a maior empresa de pesquisa de clima temperado e o Brasil tem a maior empresa de pesquisa de clima tropical. Se os dois países se unirem, podem juntos encontrar soluções cada vez mais inovadoras para aumentar a produção de alimentos com respeito ao meio ambiente. Ao afirmar que concorda brutalmente com as propostas apresentadas pelo Brasil para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, a medida que inclui os produtores no sistema por meio do incentivo às boas práticas com linhas de crédito especiais, o enviado especial dos Estados Unidos destacou a importância da participação do setor no avanço da sustentabilidade. Quanto mais fizerem em relação às boas práticas, mais trarão credibilidade para os agricultores e para o país, ponderou John Kerry. O debate acerca da cooperação científica para o desenvolvimento agrossustentável terá continuidade em uma nova rodada de conversas a ser realizada nos Estados Unidos, em maio deste ano. Seguindo com a política de transparência nas informações sobre a confirmação de um caso de encefalopatia espongiforme bovina, doença conhecida como mal da vaca louca no Pará, o Ministério da Agricultura e Pecuária reuniu o Conselho da Associação Brasileira de Frigoríficos para prestar esclarecimentos sobre as providências que estão sendo adotadas em relação ao mercado da carne bovina brasileira.
Participaram da reunião representantes de sindicatos e empresas do setor de 8 estados que puderam tirar suas dúvidas sobre as ações relacionadas à exportação e ao comércio interno da carne bovina. O ministro Carlos Favaro explicou que os consumidores não devem se preocupar com a carne encontrada no supermercado, ressaltando que o caso confirmado é isolado, ocorrido em boi de 9 anos criado em uma pequena propriedade rural, onde nenhum outro animal foi abatido para comercialização. E agora eu vou para um rápido intervalo, mas olha, espero você, porque na volta tem uma entrevista especial. Vamos falar da raça Cenepal e tem muito mais. Olá, já estou de volta. E você, já ouviu aquela frase do boi só não aproveita o berro? Pois é, quando falamos em produção de gado, logo a gente lembra da carne, mas a partir do animal são fabricados itens essenciais do nosso dia a dia, que vão além da alimentação. Quer saber mais? Vamos então agora saber quais são todos esses elementos na reportagem produzida pelo Sistema CNA-Senar. Quem nunca mascou um chiclete ou se deliciou com um sorvete refrescante no verão? E falando em verão, as mulheres gostam de pintar as unhas com esmaltes vibrantes nesta época do ano. Esportes pé na areia como o beach tênis também ficam em alta. Chiclete, sorvete, esmalte, raquete... Parece uma combinação totalmente aleatória de produtos. Mas acredite, eles têm algo em comum. Alguém aí se arriscaria a dizer o que é? Não faço ideia. Não sei não. Esses e tantos outros produtos consumidos e utilizados no nosso dia a dia têm a mesma origem: o boi. Dele se aproveita tudo. Vou te dar alguns exemplos. Os chifres e cascos são usados na fabricação de shampoo, condicionador, pentes ou qualquer tipo de plástico. Da pele do boi é extraído o colágeno, utilizado nos revestimentos de cápsulas de medicamentos e em cosméticos, como cremes e esmaltes. E tem mais benefícios importantes para a saúde humana. Do intestino são extraídos fios usados em cirurgias e até o início da década de 1980, a insulina, utilizada por pessoas com diabetes, era feita do pâncreas bovino. Será que as pessoas sabem de todos esses benefícios? Nossa, eu não sabia que isso tudo viria do boi. Não, eu não sabia. Mas é bom saber disso, né? Tipo, pente, escova, essas coisas, me surpreendeu bastante, porque eu não sabia. Sério. E ainda tem mais. Os pets também são beneficiados. Os ossos do boi, por exemplo, fonte de cálcio e fósforo, são utilizados na produção de farinhas e rações para cães, gatos e aves. E aqui as mulheres especialmente adoram os produtos. Do couro são feitos calçados, roupas, cintos, carteiras, bolsas e vários itens esportivos como bolas, tênis e raquetes. Não imaginava que eles tinham origem bovina. Nunca pesquisei, nunca pensei que fosse assim. Não fazia ideia. E na alimentação nem se fala na quantidade de produtos. Além daquela carne saborosa, a gordura é usada em sorvetes e produtos de confeitaria. Já as gelatinas têm tendões e ligamentos. Realmente são inúmeros os produtos fabricados com a ajuda dele. E ainda tem o lado sustentável. O sebo bovino hoje é a segunda principal matéria-prima na fabricação do biodiesel. Fica atrás somente do óleo de soja. Então também tem uma importante participação dentro do contexto da produção aí de biocombustíveis, o que é importante também para a cadeia, não só na geração de valor, mas também pensando nas questões sustentáveis. Para que tudo seja bem aproveitado, é essencial o trabalho do pecuarista lá no campo. O manejo deve ter um cuidado especial. Laser sabe bem disso. Toma cuidado nas vacinações, né, para não estragar couro, nas marcações,
para não ter uma marca em locais do corpo onde vai depois inutilizar o couro. Então essa parte de cuidados que tem a ver com bem-estar, mas que ao mesmo tempo protege o couro para depois, né, para aproveitamento. Toda essa riqueza que o animal proporciona faz a economia circular. O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. Atualmente são mais de 224 milhões de cabeças. Somos o maior exportador de carne bovina e também de couro. Deste produto, somente em janeiro deste ano, mandamos para fora mais de 39 mil toneladas para 50 países, o que gerou uma receita de 98 milhões de dólares. Pecuária é tudo. Primeiro, seja da importância do ser humano, aí você tem toda a importância que ele tem, que você tira daqui do boi, desde remédios, cosméticos, carne, leite, tudo que a gente usa para viver, sapato, cinto, quer dizer, tem toda uma gama de produtos que a gente usa no dia a dia que vem daqui da pecuária. Isso aqui a gente gosta de fazer e tenta fazer da melhor forma possível. E no Papo com Café de hoje eu vou conversar com o advogado e pecuarista Fábio Melo, que é presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovino Senepol. Melo assumiu a presidência da entidade recentemente e se caracteriza como um entusiasta do Senepol, tanto que se define como um apaixonado pela raça, principalmente pelo potencial de produção da carne de extrema qualidade. Tudo isso agora no nosso quadro Papo com Café. Olá, Fábio, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui no Agro Pantanal. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os telespectadores do Agro Pantanal. Luciana é boa de café, viu? Passou um cafezinho quente para mim aqui agora, sem açúcar, para manter a carcaça. Tá tudo certo. Ó, eu vou trocar meu bom café pela sua boa carne de Senepol, viu? Assada, uma boa troca. O que você acha? Mas aí você vai ter que mandar algumas jarras de café, né? Porque trocar elas por elas não vai ter como. Tá certo, vou pensar então, viu? Bom, Fábio, olha, um prazer recebê-lo aqui no Agro Pantanal. Não é a primeira vez que você, né, participa do programa, que é tão importante falar da raça Senepol, mas agora a gente tem uma grande novidade, né? Você que, além de ser advogado, apaixonado, como eu disse, pela raça Senepol, agora avançou, né? É presidente da associação. E se não me falha a memória aqui, puxando já, você foi um dos primeiros associados, né, dessa entidade. Agora chegou à presidência e deve estar falando sobre renovação, inovação. Qual vai ser a marca, então, do Fábio Melo à frente da entidade? Bom, o Fábio aceitou um desafio, né, provocado aí por uma grande massa dos criadores da raça Senepol, tanto que formamos uma chapa, foi uma chapa única, portanto, por aclamação, mas tive o cuidado de trazer para a composição da chapa, Luciana, criadores da raça Senepol, não só aqueles que têm um animal por algum hobby, alguma situação que não seja, que não faça parte do seu dia a dia, faça parte do seu projeto de vida. Então, hoje nós temos uma estrutura 100% encabeçada por criadores da raça, não quer dizer que as outras gestões não tiveram, mas essa sim, quem vai sentir a dor do Senepol está dentro dessa diretoria. Então, por conta deste compromisso, desse efetivo interesse, nós tomamos posse dia 27 de janeiro e posso falar que nesses 30 dias que já se passaram aí, muita coisa já foi feita, principalmente pela nossa sensibilidade, né? De ser criador, de estar em contato com o mercado, de estar sentindo os pontos positivos, os negativos da economia. Então a gente tem que estar sempre focado em atender o nosso associado, mas com pano de fundo a raça, com pano de fundo uma raça que de fato tem muito a contribuir para a pecuária nacional, né, em vários momentos dessa cadeia de produção. Então é um desafio bacana, um desafio que estou tendo que conjugar o meu dia a dia, embora a associação tenha sua sede em Uberlândia,
Está dando para administrar isso, mas, né, acumulando a questão da minha atividade profissional, a minha operação também, e está à frente de uma associação. Quais são as prioridades, Fábio? Olha só, nós fizemos até um plano de trabalho, definimos ali as prioridades dentro dessa estrutura chamada diretoria, que é bem heterogênea, e a maior e principal prioridade, tornar o Senepol efetivamente conhecido dentro da pecuária nacional e as suas particularidades que contribuem de forma muito positiva. Então nós estamos falando de uma raça de 20 anos de Brasil, portanto nova, né? Mas que já se provou, entretanto, essa confirmação, essa sua eficiência, isso tem que chegar aos 4 cantos do país, né? Então essa é a prioridade número 1. Um trabalho de marketing muito forte, muito pesado, onde todos os cases de sucesso nós estamos compilando isso, que são vários, e filtrando para poder multiplicar isso, poder multiplicar em todos os canais de comunicação, em trabalhos pontuais, em feiras, em exposições, para que de fato não só o criador tenha um proveito econômico do reconhecimento da raça, mas sim um trabalho muito maior, um trabalho até, vamos chamar assim, de social para o mercado. Porque é uma ferramenta muito eficiente, entendeu? Então, você consegue agregar valores, enfim, então, a prioridade é a número 1. Fábio, pelo que eu estou entendendo, a associação é um norteador e você está colocando que a responsabilidade é do criador ou do selecionador. Então, ou seja, eu vou entender que dentro dessa cadeia dos criadores, então, existem algumas deficiências, porque eu conheço um pouco já da carne de Senepol, conheço um pouco da raça, adapta muito bem ao nosso clima. E por que então, mesmo que você disse, fez uma defesa, olha, ainda é nova a raça, a introdução dela aqui no Brasil, 20 anos, mas se é uma ferramenta tão inovadora para a pecuária, existem ainda problemas nesse manejo? Falta algum tipo de consciência dos criadores para que a gente consiga acelerar ainda mais a disseminação da raça por todo o país? Não, veja só, nós temos que diferenciar os criadores dos pecuaristas, ok? Nós, enquanto criadores, nós, enquanto fabricantes de genética embarcada, vamos chamar assim, ou seja, quem faz o melhoramento genético e se predispõe a vender um touro, né? Porque nós estamos falando de uma raça pura, que ela é utilizada para multiplicar, ok? Então nós temos como nosso mercado consumidor os pecuaristas do gado comercial, né? Esse é o nosso grande mercado nosso, que é o comprador do nosso touro. E para que ele vai comprar o nosso touro, né? Qual é o resultado do cruzamento do nosso touro com uma vaca Nelore, com uma vaca F1 Angus, enfim, com uma cimental? Então, as particularidades desse cruzamento é que muitas vezes não se chegou ainda ao conhecimento da pecuária em seu todo, ok? E nós temos também um outro fator que é a resistência, que é a comodidade, né? Do pecuarista, que o pecuarista ele tem um perfil diferente do agricultor, onde o agricultor ele quer sempre inovar, ele quer sempre a melhor semente, ele quer sempre o melhor adubo. O pecuarista ele já tem uma posição um pouquinho diferente. Obviamente que com a chegada, né, das novas gerações, isso está mudando muito, né, essa resistência tem diminuído muito, mas aquilo que se utilizava pelo bisavô, utilizava pelo avô, sempre foi uma coisa certeira, não se desafia, não vamos mudar, não vamos experimentar. Então, quando você tem aí... Mudança de cultura, né? Exatamente, mudança de cultura. Você sai de uma zona de conforto, vamos mudar, mas será que compensa eu arriscar? Né? Vou experimentar. Então, esta é o nosso maior desafio, e o convite que a gente faz para a pecuária não é para experimentar, é de sim, de fato, usar, porque nós temos a certeza, considerando
20 anos já de resultado positivo por aquele que está usando, e notadamente com ênfase no melhoramento genético nos últimos 10 anos, o salto que se deu dos produtos fruto de um Senepol com a vaca Nelore, por exemplo, é absurdo. Então você tem condições, enquanto pecuarista, de melhorar o seu negócio, de ser mais eficiente no seu negócio. E hoje nós estamos num momento elementar e crucial. Por quê? Porque hoje nós estamos no ciclo da pecuária no seu ponto mais baixo, né? Nós vamos atravessar aí mais 1 ou 2 anos ainda do ciclo baixo para voltar a subir. E hoje, já não de hoje, de alguns anos atrás, o bezerro, que é a maior moeda de comercialização do mercado da pecuária, ele é comercializado a X reais o que ele pesa. Então hoje nós temos R$10 o quilo do bezerro. Tínhamos há pouco tempo atrás, ele é R$15 o quilo. Então a questão é você multiplicar R$10 por 180 quilos, dá 1.800. Você multiplicar R$10 por 220 quilos, dá 2.200. Mas que diferença é essa? É a diferença que um touro Senepol consegue entregar numa vaca Nelore, por exemplo, por conta da heterose. Então, é uma das vantagens de se usar um touro Senepol. Então, você tem que mostrar isso para a pecuária. Então, esse é o nosso maior desafio. Perfeito, olha, e você colocando dessa forma, faz a gente até querer entender melhor, por exemplo, acho que você vai precisar até usar, né, essa argumentação para conseguir, né, ampliar mais a raça pelo Brasil, embora a entidade em Minas Gerais, certo, em Uberlândia, a sede, você vai se comunicar com todo o país. Então, nessa seara, você tem uma bagagem para realmente impactar, você acreditou na raça, né, sem conhecer muito, no sentido de já ter esse tipo de vocação anteriormente, digamos assim, né? Então, ou seja, de que forma que você vai implantar isso dentro da associação para poder ajudar, né, os pecuaristas, os criadores, melhor dizendo, de todo o país? A partir do momento que você consegue publicizar as vantagens da raça Senepol, se aumenta o mercado consumidor, inevitavelmente. É ele quem regula o mercado. Exatamente. Então você tem uma oferta dentro de casa, que essa oferta é a nossa produção enquanto proprietários, enquanto criadores, e nós temos aqui a demanda, ou seja, os compradores dos nossos touros, os compradores das nossas matrizes. Então, a partir do momento em que você tem um maior número de compradores, a regulação de mercado. Né? Você vai ter preços maiores, inclusive, para os nossos produtos, se a gente tiver uma oferta reduzida. Então, é a lei da oferta e procura. Mas o que é importante, Luciana e telespectadores, a crescente, ela está estabelecida desde 2015. A nossa curva, estado que está liderando hoje? A nossa curva ela não desceu, sabe? Então, nós estamos numa curva ascendente, é claro que desacelerada, tal como toda a pecuária, 2022, agora 2023. O Mato Grosso, particularmente, é um excelente mercado comprador, né? Ou seja, compra-se muito, mas eu quero chamar a atenção e destacar que nos últimos 2 anos, o maior comprador de fêmeas puras da raça Senepol foi o Nordeste. Então, por quê? Porque eles compraram os nossos touros, viram o quão eles foram eficientes naquele clima, né? Porque o Senepol ele tem uma característica já identificada pela genotipagem, que é o gene SLIC, que é o gene da adaptação. Então ele cobre vaca em qualquer condição de clima no país, diferentemente do nosso maior concorrente, por exemplo, que é o Angus, que não cobre vaca a partir do Mato Grosso do Sul a campo de forma alguma, por conta da resistência ao calor dos parasitas. Então o Nordeste começou a comprar os touros Senepol, começou a utilizar os touros Senepol. Foi eficiente, produziu bezerros pesados. Então, por que eu não me tornar um criador de Senepol aqui no Nordeste e pulverizar a minha produção nessa própria região do país? Então, nós temos uma crescente muito forte no Nordeste de criadores da raça. Olha, você falou aí Angus e já chegou para o mercado consumidor. É interessante porque as pessoas, né, quando querem ter certeza de ter uma boa carne, né, tem aquela questão, olha, vamos fazer aqui um Angus, né? Quando será que a gente vai poder falar
Vamos saborear então um Cenepol? Sim, pelo que você está dizendo, entendi que precisa melhorar a escala então, né? Para que a gente vá ao supermercado, ao açougue e vai ter a certeza de que sempre, todos os dias, né, de forma ininterrupta, vamos ter a carne lá à nossa disposição. Você visualiza isso para um futuro próximo ou ainda não? De forma regionalizada, sim, né? Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós já temos aí uns 3, 4 locais onde você já consegue encontrar a carne de Cenepol embalada e identificada. Mas nós estamos cansados de comer o Cenepol sem saber que está comendo Cenepol. Por quê? Porque as grandes marcas, elas estão identificando a carne de Cenepol como taurino, exatamente sim, pela falta da escala. Nós já tivemos dentro dos frigoríficos, onde o reconhecimento e aceitação da carne incontestável e já tem o compromisso firmado. O dia que vocês conseguirem, por exemplo, vamos tratar de uma planta aqui em Diamantino. Se toda semana você me colocar 200 cabeças aqui de novilhas, você vai ter uma embalagem identificada. 1953 Cenepol, por exemplo. Né? Mas você tem que ter escala. Por quê? Porque o mercado aqui fora, que compra do frigorífico, ele só faz pedido, ele não pergunta se tem. Então, a partir do momento que o frigorífico coloca no seu portfólio de produtos, ele não pode, essa semana tem, essa semana não tem. Isso não existe. Então, a partir do momento que a gente tiver mais animais pulverizados dentro da pecuária, animais que eu digo touros, o uso crescente também da inseminação do touro Cenepol, que isso também está numa crescente, nós vamos sim conseguir ter um maior volume e, consequentemente, conseguir fazer escalas. Nós já temos algumas situações estabelecidas em Minas Gerais, a situação estabelecida no Paraná, em micro-regiões, né? Onde aquele frigorífico já conseguiu concentrar um número considerável de pecuaristas, onde ele consegue, essa semana você manda, essa semana o outro, e assim está encaixando. E nós já estamos desenvolvendo um protocolo aqui no Mato Grosso, já nós vamos soltar essa informação. Opa, não dá para ser agora não, em primeira mão aqui para gente? O que dá para anunciar é que a conversa já está extremamente organizada, nós já temos a marca que vai ser a primeira que vai colocar a Cenepol na sua embalagem a nível estadual, ok, no Mato Grosso, e o que nós estamos agora selecionando e identificando são os produtores, porque você tem que conseguir fazer toda essa escala, ou seja, janeiro você mata, fevereiro outro, março outro e assim sucessivamente. Já estou aqui, querendo adivinhar quem é o primeiro, que eu acho que eu já sei, mas vou ficar em silêncio nesse momento. E aí, até completando a tua pergunta, né, quando é que a gente vai ter, eu quero ter uma carne Cenepol e tal, essa é uma determinante, mas e por que o Angus também alcançou isso? Porque tem 100 anos, né, e um investimento muito forte de mídia, de marketing, então conseguiu, é uma excelente carne, não resta dúvida disso, entretanto o Cenepol tem uma vantagem, por quê? Porque nós conseguimos ter o elemento para produzir aquela carne solto no pasto, cobrindo vaca a pasto. Porque toda a carne que você come aqui no Centro-Oeste, que o animal foi criado e recriado no Centro-Oeste, é fruto de inseminação. Tá certo, Fábio. Olha, a gente podia ficar um programa inteiro aqui falando só sobre a raça Cenepol, né? Tem muito ainda para falar sobre essa raça, mas olha, a porteira aqui do Agro está sempre aberta e, por favor, traga para a gente aqui as novidades. Sim, sempre estaria à disposição. É um trabalho que a gente está fazendo agora à frente à associação, onde nós vamos, de forma muito ampla, fazer a divulgação das qualidades da raça e com trabalhos muito pontuais. Eu posso até citar um aqui para você, que nós conseguimos agora a aprovação pelo MAPA da mudança do valor da taxa de controle dos animais meio-sangue. O que eu quero dizer com isso? Que os animais meio-sangue da raça Cenepol serão controlados pela associação e, consequentemente, aquele produtor aqui do Mato Grosso, ele vai poder vender este animal meio-sangue, notadamente a novilha, que é a mais desejada pelo mercado gourmet, para São Paulo, por exemplo, ok? Sem pagamento de ICMS. Então, são ações institucionais nossas em que vão resultar efetivamente numa maior procura pela nossa raça. Para encerrar de verdade agora, eu não posso deixar de perguntar, já que você esticou aí, eu vou esticar um pouquinho só, né? Tudo, Fábio, é movida política.
E aí eu pergunto para você, como é que está esse segmento? Porque sabemos que o agro, né, tem uma corrente mais de direita e nós temos, em contrapartida, já que você é de Mato Grosso, nosso ministro, né, da Agricultura, Carlos Fávaro, o setor está animado, está apostando, como é que está nesse momento? O Carlos Fávaro, inclusive, ele esteve conosco no dia 4 de fevereiro, na sede da BCZ, em Uberaba, recebendo todas as entidades e com toda a sua equipe, tá? E jogou aberto em que ele será um parceiro da pecuária, né? Nós já levamos algumas demandas a ele, de interesse da raça ou de interesse também do mercado pecuário, e a nossa percepção é de que, de fato, ele está engajado, ele está comprometido, sim, com a nossa pecuária, de forma macro, e eu, particularmente, vou dar uma cutucada nele, porque nós estamos aqui no Mato Grosso, ele é daqui, a gente se conhece, enfim. Mas, neste primeiro momento, nós estamos confiantes no governo. Nós não tivemos ainda uma sinalização de que não teremos o governo federal como um parceiro da pecuária nacional. Ok, Fábio, obrigada. Olha, que Deus abençoe você nessa nova empreitada, viu? Sempre. Bom, gente, agora chegou aquele momento especial que você sempre espera, né? Sabores do Cerrado, para você fazer igualzinho aí na sua casa ou na fazenda. Ai, que receita tentadora, meu Deus do céu, segura minha boca, senão assim eu vou engordar com tanta receita boa, né? Vale a pena experimentar, faz aí na sua casa, na fazenda e depois manda aqui pra gente, viu? Bom, vamos ver agora então o quadro Mito ou Verdade, já que a gente tá falando aqui de comer, né? De comer itens maravilhosos, pratos sensacionais. Olha lá a pergunta, alimentos integrais não engordam? Pois é mito, gente. Alimentos integrais, como cereais integrais, pão, arroz e macarrão integral, quando consumidos em excesso, também engordam. Apesar de serem ricos em fibras, esses alimentos também contêm calorias que favorecem o aumento de peso, se não consumidos de maneira equilibrada. Então, já viu, né? Equilíbrio para tudo na vida, principalmente a mesa. E assim termina o nosso Agro Pantanal. Muito obrigada pela sua companhia. Conto com você domingo que vem. Tchau!